quero compartilhar um pensamento com vocês. E a ideia é o seguinte: no mundo, eles lutam por um padrão de regras. Existe um padrão de regras que conduz a vida das pessoas no mundo. As pessoas, elas lutam ou por medo ou por egoísmo. Esse é o padrão de regras que as pessoas seguem. Ou elas estão com medo de perder algo, ou elas estão com medo de sofrerem alguma coisa, ou elas são egoístas e querem algo para elas mesmas. E aí elas lutam e são motivadas por isso. Elas se baseiam nessas duas regras para executar e fazer tudo o que fazem. Mas nós lutamos em um conjunto de regras diferentes. E aí o título da minha mensagem então é Um Conjunto de Regras Diferentes. Nós que pertencemos ao reino de Deus, nós não lutamos por medo ou egoísmo. Nós lutamos em um conjunto de regras diferentes. Não sei quantos de vocês vieram no after party, mas eu tentei dar uma explicada. Eu tinha 5 minutos para trazer um pensamento para vocês. E a gente tinha aqui um ringue daqueles de cotonete inflável. E eu tentei trazer um pouco de um pensamento sobre isso, sobre como lutamos em um conjunto de regras diferentes. Enquanto eles querem dominar, nós estamos dando e cedendo. Enquanto eles são egoístas, nós estamos amando, nós estamos servindo. É diferente o nosso conjunto de regras. Por isso eu quero te falar sobre isso. Um conjunto de regras diferentes. Nós lutamos diferente. Nós lutamos dentro do reino de Deus. Nós lutamos conduzidos, guiados pelo Espírito Santo pela fé. E como diria o apóstolo Paulo, nós lutamos num caminho mais excelente, num caminho chamado amor. Nós estamos em um padrão de regras diferentes, em um conjunto de regras diferentes. Nosso ringue é delimitado pelo amor. Nós vamos até onde o amor vai. A partir dali, não andamos mais. Não saímos desse ringue, não saímos deste campo. Permanecemos num canto delimitado pelo amor. Esse é o nosso ringue. Não saímos dele e quando o inimigo quer nos atacar, ele vai ter que vir até o nosso ringue. Não somos nós que descemos até o ringue dele. É ele que vem até o nosso ringue. É ele que vem até o nosso campo de batalha. Se nós descermos e formos no campo de batalha dele, vamos acabar lutando por medo e vamos acabar lutando por egoísmo. E isso é o padrão de regras que gera o pecado. Mas se nós continuarmos no amor, nós vamos lutar em um padrão de regras diferente. Ele vai ter que vir até onde estamos. É o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, que diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Ou seja, se o conjunto de regras for do mundo, você pode odiar o seu próximo. Aqueles que não fazem bem para você, para o seu ego, você pode odiá-lo. Mas, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ou seja, traga os seus inimigos para um padrão de luta diferente. Eles já esperam, as pessoas que não gostam de você, já esperam que você seja rude com eles também. Áspero com eles também. Mas se você trouxer eles para um padrão de luta diferente, isso eles não esperam. Ou seja, se eles são teus inimigos, ore por eles, ame eles. Aí você está mudando eles de ringue, trazendo eles para o seu campo de batalha. E sabe, nós precisamos entender que para entrar num ringue, todos passam por um treinamento. E você precisa entender que o treinamento para entrar no ringue do amor é diferente de todos os outros. O treinamento para lutar nesse ringue é passar pela cruz. Para você poder sair do ringue do medo, onde o padrão é medo e egoísmo, e vir para o ringue do amor e da fé, você precisa passar pela cruz. Essa é a única forma. A única forma disso acontecer é se colocar na cruz, seguindo o exemplo de Jesus. A única forma de você ser mudado, começar a batalhar e treinar em um ringue diferente, é pela cruz. É o que diz Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ou seja, a forma de você vencer o egoísmo é negando a si mesmo. E a forma de você vencer e deixar para sempre o egoísmo é continuar na cruz. É passar pela cruz. Enquanto você não passar pela cruz, todas as coisas que você fizer vão ser egoístas ou por medo. Mas a partir do momento em que você passar pelo treinamento para mudar de ringue, para mudar de regras, de conjunto de regras, você vai passar pela cruz. Passar pela cruz é abandonar o seu eu, é abandonar o seu ego, é abandonar as suas razões, é abandonar o seu conforto, é abandonar os seus próprios desejos. É negar-se. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Você tem que passar pela cruz para entrar no reino dos céus. Não existe treinamento para a alma que vive pelo medo e pelo egoísmo. O único tratamento que existe para a alma é a cruz e a ressurreição em Jesus Cristo. Nós devemos passar pela cruz e ter um novo renascimento, um novo nascimento pela fé em Jesus. Esse é o treinamento para você mudar de ringue. Antes, nós lutávamos pelo medo e egoísmo. Mas para lutarmos por fé e o amor, nós temos que passar por um treinamento chamado cruz e ressurreição. Pela fé, a Bíblia nos permite, pela fé em Jesus Cristo, nos identificarmos com a obra de Jesus. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. E pela fé nós nos identificamos com essa obra. E se nós temos fé em Cristo Jesus, nós também morremos e ressuscitamos com Ele. Por isso o nosso treinamento começa pela fé em Cristo Jesus. Assim somos colocados na cruz, negando-nos a nós mesmos e ressuscitando juntamente com Cristo. A partir daqui, nós precisamos ter um gabarito. Sabermos se estamos no ringue diferente ou não. E a Bíblia nos ensina a vermos se estamos neste novo ringue ou não. A Bíblia diz em 1 João 3,14 o seguinte: sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando? Quando amamos nossos irmãos. Se nós ainda não amamos as pessoas, nós não estamos no ringue que é delimitado pela fé e pelo amor. Mas se nós amamos nossos irmãos, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, nós já passamos pelo treinamento da cruz e da ressurreição pela fé. Vocês estão me acompanhando? Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Ou seja, no padrão de regras do mundo, onde existe medo e egoísmo, o resultado é morte. E aqueles que não aprenderam ainda a amar, ou não passaram pelo treinamento da cruz, se identificando em Cristo Jesus, esses não conseguem amar os seus irmãos. Mas aqueles que amam são encontrados em uma nova posição, são encontrados em um novo lugar, são encontrados num novo ringue, delimitado pelo amor, onde as regras que ali determinam a nossa luta chamam-se fé e amor. Vocês estão me acompanhando? Sabemos que estamos prontos para esse novo ringue quando amamos nossos irmãos. Por isso, o treino para lutar no ringue do amor é estarmos plenamente convencidos pela fé de que participamos da morte de Jesus e da sua ressurreição. Nós precisamos estar plenamente convencidos pela fé de que nós participamos da morte de Jesus e da sua ressurreição. Só assim seremos transladados do reino das trevas para o reino da luz. É assim que recebemos o passaporte para o reino de Deus. É assim que recebemos o passaporte para entrar nesse novo ringue. Estando plenamente convencidos pela fé, nos identificando com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Uma nova vida, um novo reino, um novo padrão de luta se encontra neste convencimento, nessa identificação com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos que estar plenamente convencidos, e aí poderemos dizer que fomos transladados das trevas para a luz, para um novo padrão, para um novo ringue, para um novo padrão de luta. As regras do mundo são medo e egoísmo, que geram pecado, escravidão e morte. Mas as regras do reino de Deus são fé e amor, que geram boas obras, reinado e vida. Anote isso.
As regras do mundo são medo e egoísmo, e geram pecado, escravidão e morte. Mas as regras do reino de Deus são fé e amor, que geram boas obras, reinado e vida. É o oposto. Medo é causado pela dúvida. Fé é causado pela confiança. Egoísmo é causado por você desejar as suas próprias coisas. Agora, amor é causado por você desejar as coisas ao próximo. É muito simples. Enquanto o medo e o egoísmo geram pecado, a fé e o amor geram boas obras. Enquanto o medo e o egoísmo geram escravidão, você só se sente escravizado por algo quando você está com medo ou é egoísta. Quando você é egoísta, um pedaço de pão domina você. Cara, divide esse lanche comigo. Eu não. Vocês estão entendendo? Porque você é egoísta, até um pedaço de pão domina você. Muito simples. Mas quando você tem amor, nada domina você. Isso gera reinado. Você serve as pessoas. Ei, divide seu lanche comigo. Ok, eu divido meu lanche com você. Vocês estão me entendendo? O medo e o egoísmo geram morte. Você é egoísta e perdeu seu amigo. Você tinha medo e perdeu um relacionamento. Mas fé e amor geram vida. É por isso que 1 João 5, do 1 ao 5, eu quero ler esse texto aqui, esse é o texto-chave dessa mensagem, nós precisamos entender ele. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, todo aquele que se identifica com a mensagem de Jesus sendo Cristo, o Salvador, é nascido de Deus. Nasce em um novo lugar. É uma nova criatura. É trasladado das trevas para a luz. É colocado neste novo ringue. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Tem uma outra versão que diz praticando, porque você consegue voltar ali, porque Deus, no 3 acho, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ou pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de... Pessoal, me perdoe, deixa eu ler desde o começo a versão, porque é importante esse texto aqui. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, tem uma outra versão que diz, obedece os seus mandamentos. E eu queria fugir dessa versão, e eu estava lendo a versão que diz, obedece os seus mandamentos. Então, eu quero mudar de versão, eu vou ler de novo, tá bom? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, a palavra aqui não é obedecemos os seus mandamentos, a palavra aqui é praticamos os seus mandamentos, ou guardamos os seus mandamentos. A palavra no grego é terel. Terel significa guardar como se fosse seu. No português eles colocaram obedecer, mas obedecer você faz, às vezes, sem concordar. Vocês entendem isso? Obedecer, às vezes, alguém mandou você e você tem que fazer aquilo, mas você não concorda com aquilo. A palavra terel é guardar como se fosse seu. Ou seja, você pratica porque aquilo também é a sua vontade. Entende? Nós não obedecemos a Deus, nós concordamos com Deus. Essa é a diferença.
Então é isso que ele está falando aqui. Se praticarmos os seus mandamentos, ou seja, se nós estamos de acordo com esses mandamentos, nós agimos de acordo com eles. Não obedecemos a Deus, mas praticamos os seus mandamentos, estamos de acordo com os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se nós tivéssemos que obedecer os mandamentos de Deus, seriam penosos. Nós voltaríamos ao tempo da lei. Mas como ele diz, guardem os mandamentos, pratiquem os mandamentos. Ou seja, guardem como se fossem seus, não são penosos. Porque os mesmos pensamentos que Deus tem a respeito de algo, são os pensamentos que nós temos a respeito daquele assunto. Por isso não é peso. Não é peso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É diferente o nosso campo, o nosso ringue de batalha. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então existe uma diferença entre praticarmos e obedecermos. Mas o ponto forte aqui é que aqueles que amam a Deus, aqueles que creem em Jesus, eles amam a Deus, eles amam as pessoas. E aquilo que vence o mundo é a fé. Por isso o nosso padrão de regras, nosso conjunto de regras está baseado na fé e no amor. A fé vence o mundo e nos dá acesso ao reino. A fé é o que vence o mundo e nos dá acesso ao reino. É pela fé que nós somos transladados das trevas para a luz. É pela fé que nascemos de novo. É pela fé que recebemos a misericórdia. É pela fé que recebemos a graça. É pela fé que somos justificados. É pela fé que recebemos a herança. É pela fé que recebemos o amor de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. É pela fé que somos salvos. É pela fé que recebemos a graça. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pela fé nós recebemos a justiça. Olha o que diz Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Justiça, então, é o passaporte para o reino de Deus. Sem justiça, você não entra no reino de Deus. Sem ter sido justificado, você não entra diante de Deus. Porque ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você não for justificado pela fé, você não teria paz com Deus. Você não entraria no reino dos céus. Justiça, então, é o passaporte para o reino. Por isso, justiça é a liberdade para viver em amor. Justiça é o que te posiciona no novo ringue e te dá a liberdade de viver em amor. E amar são as atitudes de justificação. Amar são atitudes que justificam o próximo. Ou seja, tiram eles de uma situação, de uma posição miserável e colocam a pessoa, o próximo, em uma posição admirável. Quem crê no Filho ama. A fé nos dá acesso pela justiça. E quem crê no Filho ama. E as atitudes do amor justificam pessoas. Deixa eu ler essa história com vocês. João 8, do 3 ao 11. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, ou seja, matar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão.
Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, eles estavam tentando colocar uma armadilha para Jesus sair do ringue dele, do padrão e conjuntos de regra dele, para colocar ele em um outro conjunto de regra. O padrão do sistema religioso daria o que as regras do mundo pedem. As regras do mundo, medo e egoísmo, pedem morte. E o padrão religioso da época daria morte para o sistema do mundo. Mas Jesus, ele não caiu na armadilha. Ele mudou, ele trouxe eles para o ringue dele. Ele tirou eles do medo, da religião e do egoísmo, onde eles se consideravam superior àquela mulher, e trouxe eles para um novo ringue, onde eles tiveram que se identificar com ela. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E quando eles tiveram que se identificar com ela, o ringue mudou. Jesus os trouxe para o ringue do amor, trouxe o perdão e frutificou de acordo com as regras do reino de Deus. A fé e o amor trouxeram uma nova vida para aquela mulher. Libertaram ela da condenação do pecado. Deram a ela justiça novamente. Colocaram ela, tirou ela de uma posição miserável e trouxe ela para uma posição admirável. Porque o conjunto de regras dos céus, do reino de Deus, fé e amor, trazem justiça na vida do próximo. Trazem justiça na vida do próximo. Por isso, fé e amor trouxeram uma nova vida, uma vida livre, uma vida justificada àquela mulher. Somente quem está no reino é capaz de amar. Jesus, então, muda o ringue da história. Muda o padrão de luta, o conjunto de regras daquela situação. E ele traz justiça para aquela mulher. Ele traz uma nova vida para ela. Assim devemos viver também. Em amor, justificando as pessoas. E não agredindo as pessoas. Estar no caminho do amor pela fé é o que vence o mundo. Estar no caminho do amor pela fé é o que vence o mundo. Pela fé, nós usufruímos da vontade de Deus. E pelo amor, nós realizamos a vontade de Deus. Pela fé, nós obtemos o acesso a esse novo ringue. E pelo amor, nós usufruímos, nós damos, realizamos a vontade de Deus. Vocês percebem isso? O amor não é um sentimento e é muito mais do que apenas uma decisão. O amor é uma pessoa. O amor não é um sentimento e é muito mais do que uma decisão. Ele é uma pessoa. Em 1 João 4:8, nós encontramos um versículo que diz claramente isso. Diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Amar é um conjunto. É um conjunto do quê? É um conjunto de decisão, ação e motivação em alinhamento com essa pessoa chamada Deus, em concordância com essa pessoa chamada Deus. Quando você toma uma decisão, toma uma ação, e a motivação está alinhada com essa pessoa chamada Deus, o seu pensamento, a sua motivação, a sua decisão, a sua ação, estão de acordo com essa pessoa chamada Deus, ali você está amando. Se não estiverem de acordo com essa pessoa que é amor, isso não é amor. Ao ponto de nossa natureza e motivação serem as mesmas dele. Se nós estivermos alinhados com ele, a ponto de ser nossa natureza e nossa motivação sermos a mesma dele, aí sim estamos amando. Por isso que cristianismo não é uma religião, mas cristianismo é a vida de Deus em nós. Cristianismo é o amor de Deus fluindo através de nós. Não é uma religião. O mundo luta por medo e egoísmo. O mundo se baseia neles mesmos. Nós, por fé e amor,
Eles defendem seus interesses, nós defendemos os interesses dos outros. Eles lutam pelo que são contra, nós lutamos pelo que somos a favor. Percebam isso, como igreja, nós não podemos ser conhecidos pelo que lutando pelo que somos contra. Já percebem que quando falam de nós, eles falam assim, eles são contra, sei lá o que, eles são contra não sei o que, são contra não sei o que, são contra não sei o que. Não pode ser assim. A igreja do Senhor Jesus não deveria ser conhecida assim, mas deveria ser conhecida pelo que somos a favor. Por exemplo, não somos contra o aborto, somos a favor da vida. Vocês estão entendendo? Se graça é favor imerecido e amor é incondicional, como igreja nós não podemos ser conhecidos pela exclusão. Vou repetir isso. Se graça é favor imerecido e amor é incondicional, como igreja nós não podemos ser conhecidos pela exclusão. Não podemos. Vinde a mim como estás, Jesus disse. Se ele disse, quem somos nós para colocarmos padrões do que somos contra? Nós somos a favor de todos, venham todos. Não queremos lutar pelo que somos contra, mas pelo que somos a favor. Eles lutam pelos seus benefícios, nós lutamos pelos benefícios do próximo. E aqui eu quero começar a concluir essa mensagem. Se você for desapegado das coisas, deixou de ser egoísta e sabe que Deus tem cuidado de você por meio de Cristo, você está hoje em um conjunto de regras diferentes. Se você foi capaz de passar pelo treinamento da cruz, negar-se a si mesmo, abrir mão das coisas, abrir mão daquilo que te dominava, se você foi capaz de receber pela fé a identificação na cruz e na ressurreição de Cristo, você foi transladado para um novo reino, que luta num conjunto de regras diferentes. Fé e amor. Se você for capaz de dar o que queriam te tirar, você justifica as pessoas. Eu quero usar agora o mesmo texto que eu usei quando eu estava aqui no exemplo do ringue, que é Mateus capítulo 5, 38 a 42. Preste atenção nesse texto. Se você for capaz de amar quando alguém está te odiando, você tem a capacidade de justificar essa pessoa. Olha o que diz. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Ou seja, alguém te fez mal, você faz mal também. Da mesma medida que arrancaram teu olho, você arranca um olho. Da mesma medida que te arrancaram um dente, você arranca um dente. É assim, a mesma medida você retribui. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, se alguém quiser tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Se alguém viesse te roubar a túnica, ele diz, dê também a capa. Porque se a pessoa te roubar a túnica, ela sai da sua presença como um ladrão. Mas se você der a capa junto, ela sai da sua presença como alguém que foi alcançado por um ato de amor. Como um presenteado. Enquanto o diabo queria levá-lo a roubar, para colocá-lo debaixo da escravidão, do assalto, do roubo, você está trazendo ele de novo para a posição original dele, falando, não, você vai sair daqui como alguém presenteado, não como um ladrão. Vocês entendem o que Jesus está falando aqui? Se alguém lhe roubar a capa, dê também a túnica. Porque você não pode permitir alguém passar pela sua vida e sair como um ladrão. Essa pessoa precisa sair da sua vida como um alvo do meu amor. Ela precisa passar por você e sair da sua presença como alvo do meu amor.
Se ele leva a capa, é ladrão. Se você demonstra amor dando a túnica, ele se torna um presenteado. Nem sei se essa palavra existe, mas ele se torna um presenteado. Ele se torna o alvo do amor de Deus. Isso é uma atitude de quem tem fé em Deus e confia que é Ele quem tem cuidado de nós e tem amor pelo próximo. Sabe, fazer o extra é demonstrar amor. Quando o seu chefe pede para você trabalhar até tal hora e você faz 10 minutinhos a mais, aqueles 10 minutinhos você fez como alguém livre, como alguém que optou trabalhar. Antes disso, você fez por obediência. Quando alguém te obrigar a carregar uma milha, andar uma milha, ande a segunda. Porque a primeira você foi obrigado, mas a segunda você fez porque decidiu fazer. É um padrão de regras diferente. Só quem tem fé em Deus e ama o próximo consegue executar essas coisas. Jesus está mudando o nosso estilo de vida aqui. Jesus está mudando o nosso estilo de vida aqui. Na verdade, entregar é o exemplo de Jesus. Jesus fez a mesma coisa conosco. Sabe, em Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 5, a Bíblia diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, a quem se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo e como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Tito 2,14 diz o seguinte: ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha o poder desses versículos. Quando Jesus morreu por nós, não éramos nós que estávamos roubando a vida dele, mas era ele que estava se entregando por nós, para que todo aquele que nele cresce pudesse ser justificado, sair da sua presença numa posição livre, sair na sua presença recebendo o amor dele. Vocês entendem? Não saímos da presença de Deus como assassinos, da presença de Jesus como assassinos e ladrões. Nós saímos da presença da morte de Jesus como justificados, como livres. Porque aqueles que passam pela vida de Jesus, encontram as regras de Jesus, do reino de Deus, eles têm a vida transformada. Eles vão lutar em um novo ringue, um novo local, em um novo padrão de vida. Em um novo padrão de vida. O homem tinha roubado o mundo de Deus. Deus tinha dado para ele e eles tinham uma parceria. Eu sou pai, vocês são criação, estamos aqui trabalhando junto, esse mundo vai crescer. E o homem falou: não, vai ficar só para mim, Deus. Na verdade, eu vou até arranjar um outro sócio, o diabo. Mas Deus, ele olhou para aquilo e ele falou assim: não, se você vai levar o mundo, eu preciso te dar também aquilo que sustenta o mundo. E aí ele deu Jesus, para que vocês possam ser justificados, para que vocês possam continuar reinando sobre a terra. Não, se você vai levar a túnica, eu preciso te dar também a capa. Se você vai levar a capa, eu preciso também te dar a túnica, aquilo que sustenta a capa. Eu preciso fazer isso, para que você não saia da minha presença como um pecador, mas você saia da minha presença para as boas obras. Foi o que lemos em Tito 2. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quando amamos em fé, quando nós andamos em fé e amor, nós somos indestrutíveis. Quando nós andamos em fé e amor, justificamos aqueles que estavam perdidos.
Transformamos os miseráveis em pessoas admiráveis. Quando nós andamos em fé e amor, somos ilimitados. Não há limite para o que podemos fazer em fé e amor. Cura dos enfermos, perdão dos pecados, libertação dos cativos. O Espírito Santo habitando em mim, em nós. Quando andamos em fé e amor, somos livres para amar. Somos livres para amar. Eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé, por gentileza. Eu quero encerrar dizendo que todos nós somos alvos deste amor de Jesus. Nenhum sequer fica de fora. Nenhum sequer deveria estar de fora. A Bíblia diz que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Não à obediência das obras, mas à prática de boas obras. Todos nós somos alvos deste amor de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de deixar uma vida de medo e egoísmo para trás e passarmos a viver, passarmos pela cruz, nos identificarmos com a mensagem de Cristo Jesus, passarmos pela cruz, pela morte e ressurreição de Jesus, pela fé, e entrarmos em um novo estilo de vida, entrarmos em um novo padrão de vida, uma vida guiada pela fé, uma vida guiada pelo amor. E tudo que precisamos fazer para passarmos de um lugar ao outro é pela fé dizer: Jesus, eu te recebo em minha vida. Eu me identifico com aquilo que você fez. Eu recebo Jesus, o Senhor, na minha vida. E por isso eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de fazer uma oração comigo, dizendo: eu recebo a Jesus Cristo na minha vida, eu recebo o amor de Deus em minha vida, eu recebo essa nova vida de paz, de alegria, de satisfação? Existe alguém que gostaria de fazer uma oração comigo? Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Basta fazer um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Eu vejo sua mão lá atrás, Deus abençoe você. Existe mais alguém que quer fazer uma oração comigo? Uma oração recebendo o amor de Jesus na sua vida, em sua vida. Essa nova chance, onde não há mais condenação, há liberdade. Basta fazer um sinal com a sua mão. Declaro que você é livre e liberto para tomar essa decisão. Eu vejo uma mão ali atrás também. Deus abençoe você. Existe mais alguém? Não perca essa oportunidade. Existe mais alguém? Gostaria de pedir uma gentileza a vocês que levantaram suas mãos. Vocês poderiam sair do seu lugar e vir aqui à frente. A gente quer dar um abraço em vocês e orar com você. Se você está com alguém da igreja, essa pessoa pode acompanhar você. Se você tem um amigo, uma amiga junto com você, essa pessoa pode te acompanhar também. Nós só queremos dar um abraço. A gente não vai morder. Quero fazer uma oração, e se for possível, repita essa oração comigo. Nós só vamos estar dizendo assim: Deus, eu recebo o seu amor por mim. Essa é a oração que nós vamos fazer. Então, se vocês quiserem fechar seus olhos, baixar suas cabeças, repita essa oração comigo dizendo assim: Deus, obrigado por Jesus Cristo, que veio em carne, morreu e ressuscitou. Obrigado, porque hoje eu sei que eu recebi o seu amor através do seu Filho, Jesus. Eu peço perdão, eu recebo perdão dos meus pecados. Eu rejeito a Satanás, seus demônios. Eu libero perdão a todos aqueles que um dia me ofenderam, porque hoje eu sei que eu sou salvo. Espírito Santo, vem habitar na minha vida. Amém. Aleluia.
vocês puderem ficar de costas para mim, virar de frente para a igreja, eles querem dizer assim: nós amamos vocês, sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Amém. Queridos, quando andamos em fé e amor, somos ilimitados. Quando andamos em fé e amor, nós somos livres para amar. Amém? Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom